Fala, turma, beleza? Então, trazendo mais uma aulinha hoje para vocês aqui, né, daquele mini curso de análise técnica, né? Na grande realidade aí são pequenas dicas, né, que vão ajudar vocês aí, né? Não dá nem para falar muito que é um curso de análise técnica, não, né? Mas são algumas dicas, eu acho que vai ajudar bastante vocês aí no processo de aprendizado, beleza? Então hoje eu estou trazendo aqui um conceito muito interessante que eu uso muito, mas muito dentro dos meus trades, que é o conceito de fractal, né? O que seria esse conceito de fractal? Né? Primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho lá naquela aula que a gente fez para entender o comportamento do preço, que é o que? Né? A gente tem um entendimento que o preço trabalha dessa forma aqui, ó, certo? Em impulsões, contrações, impulsões, né? Quando está em tendência. Então a gente já tem ali um direcionamento mais ou menos, ok? Só que, putz, quando eu pego ali, por exemplo, os 2 minutos, os 5 minutos, os 10 minutos, os 15, uma hora, o diário, putz, de certa forma, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Né? Quando a gente consegue globalizar ali todos os times e ter um entendimento que é um ativo só, fica muito mais fácil das vezes a gente fazer algumas interpretações do preço. Por exemplo, né, se a gente está tendo um entendimento de que, vamos imaginar aqui dentro do gráfico de uma hora, o preço já fez isso, já fez a correção, qual é a maior probabilidade aqui dentro de uma hora, né? Sabendo que a gente já está vindo de uma tendência aqui, né? A gente já está vindo de uma tendência de alta. Qual que é o mais provável quando o preço chegar nessa região? Obviamente é que o preço faça a retomada. Isso dentro de um gráfico de uma hora, certo? Só que vocês concordam que dentro do gráfico de uma hora vai ter o gráfico de 30 minutos, o gráfico de 15, o gráfico de 5, o gráfico de 2? Né? Qual que é o entendimento? Vamos imaginar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o gráfico. Vamos imaginar aqui o diário, certo? Dentro dessa pernada do diário, a gente vai ter aqui uma hora. E dentro desse gráfico de uma hora, a gente vai ter aqui, vou colocar aqui os 30 minutos. Certo? E dentro desses 30 minutos, a gente vamos colocar aqui os 5 minutos. Vamos colocar só nessa beiradinha aqui para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem time frames dentro de time frames. Né? Quando a gente começa a ter um entendimento de até onde um gráfico maior pode ir ou até onde um gráfico maior pode parar, a gente começa a ter um entendimento melhor de, opa, será que aqui às vezes não é um bom ponto para eu fazer uma tomada de posição? Como por exemplo, vamos voltar aqui ao primeiro exemplo. Eu tive uma impulsão dentro de uma hora, tive uma contração. Se eu sei que aqui é um excelente ponto de parada, em torno dos 50%, que a gente viu lá numa das primeiras aulas, né? Quem está chegando agora está vendo essa aula, volta lá e dá uma relembrada. Né? Se a gente viu que dentro de um conceito de impulsão e contração o preço vem em torno de 50, se uma hora for fazer uma retomada aqui, o que a gente tem? Essa pernada aqui, ó, amarelinha aqui, ó, né? Essa pernadinha aqui vai ser o que lá dentro dos 5 minutos? Dentro dos 5 minutos, isso vai ser uma tendência de baixa. E isso aqui, ó, essa perna de alta vai ser
uma tendência de alta lá nos 5 minutos. Ou seja, esse movimento aqui dos 5 minutos é esse movimento aqui dentro de 1 hora. Então, se eu estou chegando nessa região aqui, ó, se eu estou chegando nessa região dentro de 1 hora e a maior probabilidade é que o preço vá subir, o que eu tenho que procurar aqui dentro dos 5 minutos, que é o meu time que eu estou operando? Cara, eu tenho que esperar fazer isso aqui, ó. Fazer um pivôzinho de alta. Por quê? O que vai me ajudar a ter esse entendimento? Putz, se eu vou pegar uma pernada de impulsão dentro de 1 hora, essa pernada de impulsão dentro de 1 hora tende a ser próxima ao tamanho da primeira perna. A gente vai projetar isso para cima. Então, putz, se eu vou conseguir pegar um movimento aqui dentro de 1 hora, eu vou conseguir ter um movimento muito grande aqui. E se eu estou pegando isso dentro dos 5 minutos, vamos imaginar aqui que eu vou entrar em um pivô, né, com stopzinho aqui, ou vou esperar uma regressão. Então, o que ocorre aqui? Eu acabo tendo um stop muito pequeno em relação ao retorno. Meu stop fica muito petitinho, muito pequeno, por quanto eu vou ganhar. Certo? Então fica um entendimento muito bom do que fazer dentro do mercado. Né? Por exemplo, se eu tenho ali, vamos imaginar, eu tenho um gráfico diário, né? E eu já fiz um candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles dentro de um gráfico diário. E a média está onde? A média está lá embaixo. A média está com um distanciamento muito grande em relação ao preço. Se eu sei que o preço trabalha fazendo isso, se o preço trabalha em ondas, cara, o diário também tem que corrigir. O diário não sobe reto e nem cai reto. Né? O mercado trabalha tanto para cima quanto para baixo, mas fazendo ondas. Esse é o entendimento. Então, putz, o diário está esticado. Se eu estou vendo que está muito longe da média, eu já começo a pensar em quê? Correção. Por quê? Lembra da aula de médias lá? Para quem não voltou, para quem não assistiu, volta lá também. Né? O que a gente viu na aula de médias? Que o preço não se distancia muito da média. E em algum momento vai voltar para a média. Então, se eu tenho o preço aqui esticado da média, esse preço tenderá a voltar. Então, eu estou lá, todo pimposo, com o gráfico diário lá, todo esticado. Mas lá em cima, a média muito distante aqui do preço. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu gráfico de 1 hora, que é o meu gráfico menor, e eu vou esperar esse gráfico de 1 hora fazer o quê? Um pivô de baixa. Porque a hora que esse gráfico de 1 hora começar a fazer um pivô de baixa, eu vou conseguir pegar o quê? Esse retorno até a média móvel aqui dentro do gráfico diário. Mas eu preciso esperar fazer um pivô de baixa, às vezes, lá no gráfico de 1 hora? Não. Por quê? Eu sei que eu tenho, dentro de 1 hora, eu tenho os 5 minutos aqui, ó. Então, nos 5 minutos, quando eu fizer um pivôzinho dentro dos 5, eu consigo pegar um trade aqui com esse stop aqui, ó, dentro dos 5 minutos. Para pegar, às vezes, o que? Uma amplitude gigantesca, porque eu ainda tenho 1 hora para espelhar essa pernada para baixo e ainda tenho todo o movimento do 1 hora aqui para baixo, que é isso aqui, ó, até chegar na média, ó. Então eu vou conseguir entrar aqui dentro dos 5 minutos, ó. Né, eu vou conseguir fazer a entrada dentro dos 5 minutos com stop muito curto para pegar às vezes um alvo de um gráfico diário. Ou seja, é um payoff gigantesco, 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 gigantesco. Eu uso isso muito dentro do meu operacional.
tentar entender em que ponto os gráficos maiores estão para eu fazer trades que tenha um payoff muito longo. Muito longo. Outra forma da gente ter um entendimento também é isso aqui, ó. Ó, olha esse movimento aqui dentro dos 5 minutos. Isso aqui não é um movimento de bandeira, meio que uma bandeirona, né? É um movimento de correção. Isso é um movimento de correção. Em determinado momento, isso tentou romper lá e voltou. Quando isso volta, ó, dentro dos 5 minutos, eu não tenho uma entrada muito clara. Eu não tenho um ponto muito bonito para fazer a entrada. Por quê? O ideal seria eu esperar fazer o rompimento dessa linha de retorno aqui da bandeira. Né, para fazer o quê? Para projetar esse movimento aqui para baixo, certo? Para eu fazer essa projeção. Então eu tenho que esperar o movimento aí. Só que, ó, repara que eu não tenho um movimento dos mais bonitos aqui. Eu tenho uma estrelinha, né? Dá até para dar uma entrada aqui, mas olha o que eu tenho aqui nos 2 minutos, que é o mesmo movimento. Né? Eu consigo ver que é um ombro, cabeça, ombro. Né? Então eu consigo ter um movimento aqui, ó, mais bonitinho. O que é às vezes complexo aqui, ó, né? Não tá tão bonitinho. Aqui, ó, eu tenho uma facilidade muito grande de enxergar. Agora, o que essa estrelinha aqui foi, né, em cima da média? O que isso foi aqui dentro do gráfico maior? Isso aqui é isso aqui, ó. Não é uma entrada muito mais clara aqui nos 2 minutos? Né? Agora, não, tô falando para vocês operarem os 2 minutos? Não, não é isso. É conseguir entender o que tem dentro de um movimento. Né? É olhar os 5 minutos e conseguir enxergar às vezes os 2 minutos. Né? Conseguir enxergar um time operacional dentro do outro time operacional. Né? Porque vocês vão conseguir filtrar entradas, né? Conseguir pontos de entradas às vezes um pouco mais assertivos, né? Às vezes com stop muito menor, né? Às vezes eu entro pelos 2 minutos com o alvo dos 5 minutos. Acontece sempre? Não. Mas é um entendimento que ajuda muito. Né? Outra coisa que a gente viu, que é o quê? Que é o entendimento aqui dentro de 1 hora. Né? Se eu estou numa perna de impulsão, vamos para o começo aqui, ó. Se eu estou numa perna de impulsão de 1 hora, não tem por que eu tentar comprar, caçar compras aqui. Se eu estou muito distante aqui da média e eu armo um pivôzinho de alta, ó, armei um pivôzinho de alta, pivô de alta confirmado aqui, ó, quando fecha esse candlezinho. Se eu estou esticado, eu tendo a voltar para a média, então eu faço um trade de retorno. Se eu estou próximo à média, eu faço um trade de impulsionamento. Isso eu consigo fazer em todos os time frames. Eu consigo fazer isso olhando o diário, o gráfico semanal, né, o gráfico de 1 hora, o gráfico aqui de 30 minutos. Né, olha esse exemplo que bonito. Ó. Eu tenho um candlezinho aqui, ó, né, basicamente um candle. Então, ó, o que é esse movimento aqui se não um pivôzinho? Só que aqui numa hora eu consigo enxergar isso com facilidade? Não. Agora se eu coloco num time de 30, eu já consigo ver que parou na média de 8, deu uma descansada para depois subir lá na média. Né? Então eu consigo ter uma visão, eu consigo olhar de forma mais interiorizada. Eu consigo olhar um time muito grande e eu consigo enxergar as possibilidades dentro daquilo. Eu consigo pegar muita oportunidade olhando para dentro de time frames. Né? Muitas das vezes, por exemplo, um exemplo bem simples aqui, ó. Às vezes o que a gente vê no mercado, assim, ó, a gente vê isso aqui, ó. 2 candlezinhos, né? Um com sombra superior e o outro com sombra inferior. Geralmente esse tipo de candle, quando é encontrado em um time, você volta para o time menor. Vamos imaginar, você tem esse padrão aqui dentro dos 5 minutos. Quando a gente volta para os 2 minutos, o que isso é? Isso aqui acaba virando uma bandeirinha, né? Deixa eu
colocar outra cor aqui, ó. Isso aqui vira uma bandeirinha. Por quê? É isso aqui nos 2 minutos, ó. Então é um entendimento muito interessante, né? É uma coisa muito simples de fato entender, utilizar ali de forma rápida? Não. É um entendimento que você vai demorar um pouquinho para aprender, mas é um entendimento que faz muita diferença para operar, beleza? É uma das coisas que eu mais utilizo dentro do meu operacional, né? Que mais funciona bem, né? Espero que ajude vocês terem um entendimento também dessa maneira de enxergar o preço, beleza? Até mais, turma!